Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que bênção, meus irmãos, que nós estamos aqui. E se nós estamos aqui é porque a misericórdia de Deus tem nos acompanhado. Não é verdade? Não fosse o Senhor, nenhum de nós conseguiria chegar ao último domingo do ano de 2014. Não é verdade? Mas aqui chegamos pela misericórdia do Senhor. E a palavra de Deus diz que até aqui nos acompanhou o Senhor, nos ajudou o Senhor e por isso nós estamos alegres. Não significa que tudo deu certinho, não é? Não quer dizer que tudo deu certo, todos os planos se concretizaram, mas Deus esteve conosco. Em todas as circunstâncias da nossa vida, o Senhor esteve do nosso lado, de maneira que quando nós nos reunimos como igreja para adorar a Deus, isso é uma bênção muito especial, porque nós estamos dizendo: Senhor, muito obrigado. O Senhor manteve a tua provisão e as tuas promessas sobre nós durante todo este ano, por isso nós estamos aqui celebrando o teu grande nome. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu queria apenas lembrá-los que o nosso culto de virada acontecerá na quarta-feira, dia 31, foi dito aqui já no IBAN Informa. E no dia 1º de janeiro, quinta-feira, não haverá culto aqui, excepcionalmente. Toda semana nós temos cultos à quinta-feira. Mas nesta quinta não haverá culto, é feriado universal. Os funcionários da igreja também precisam, nós usamos os funcionários e eles trabalharam praticamente em todos os feriados, nós nunca deixamos de ter, mas nesse dia 1º, então, não acontecerá o culto da quinta-feira, acontecerá só da quarta-feira. Será um prazer muito grande receber cada um dos irmãos aqui para celebrarmos o ano que passou e para pedirmos a bênção de Deus para o ano de 2015, ok? Então esse culto começa 9h30 da noite da quarta-feira. Abra sua Bíblia no livro na carta de Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 2. E vamos, neste último domingo, pensar um pouco sobre este projeto extraordinário de Deus. Estamos falando sobre Jesus, falamos muito sobre Natal, sobre esta bênção que a humanidade recebeu, que foi a vinda de Cristo Jesus a este mundo. E eu quero encerrar este domingo olhando para esse texto e pensando sobre esta herança bendita que Jesus nos deixou, que é a sua igreja. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, vamos ler os versos 9 e 10. 1 Pedro, capítulo 2, 9 e 10. O texto diz assim, um texto bem conhecido: mas vós sois o quê? A geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Louvado seja Deus. A razão pela qual alcançamos a misericórdia foi pela vinda de Jesus, pelo cumprimento das profecias do Antigo Testamento, da vinda do Messias a este mundo, da encarnação de Deus, o Filho de Deus, neste mundo, nascendo de uma mulher, vivendo entre nós, ensinando-nos acerca do reino, mostrando-nos o caminho da salvação, morrendo na cruz do Calvário, perdoando ali todos os nossos pecados, rasgando ali o escrito de dívida que era contra nós por causa dos nossos pecados. Isso aconteceu por causa de Jesus, esse texto se cumpre por causa do ministério do Senhor Jesus. Há quase 3 semanas atrás nós tivemos aqui um maravilhoso culto de batismos e na quarta-feira nós vamos rememorar aquele momento tão significativo na vida da igreja. Foi muito emocionante, eu não diria que foi mais do que os demais cultos, porque, claro, todos os cultos aqui, graças a Deus, têm sido de tocar os corações de uma forma incrível, mas aquele culto também nos tocou. O coração daqueles que foram batizados, que desceram as águas do batismo, o coração de cada um foi tocado,
mas também toda a igreja presente, e os parentes, os familiares, amigos, aqueles que estavam aqui, todos receberam um testemunho extraordinário por parte dos nossos queridos irmãos, e foram mexidos por Deus, foram tocados pelo Senhor nos seus corações. E ver as pessoas que foram tocadas pelo Espírito Santo de Deus, descendo as águas do batismo, reafirmando convictamente a sua fé, alguns deles consentindo com a cabeça e com um estrondoso sim, eu creio em Jesus. Isso tudo é para nós cristãos uma grande recompensa diante do trabalho, diante da resposta que damos ao ID de Cristo Jesus. E ainda por tabela, nós podemos viver sob o impacto fabuloso deste projeto incrível de Deus, que é a sua igreja. É interessante isso, irmãos, porque a igreja foi deixada como um legado de Deus a este mundo. E Paulo, quando escreve aos Tessalonicenses, ele diz que a igreja, a presença da igreja no mundo, é o que detém a ação do anticristo, que já está por aí. Enquanto a igreja não é arrebatada, ele não se manifesta, porque ela se apresenta como um elemento regulador da sociedade, das culturas, das épocas. Se nós temos hoje uma perspectiva correta do que é o Natal, nós só temos isso por causa da igreja. Porque se nós deixássemos na mão dos mercadores, que percepção o mundo teria do que é o Natal? Que interpretação o mundo faria do Natal? E faz, diante das propagandas, dos enfeites, das lojas. Natal é uma festa em que há um Papai Noel que distribui presentes e diz, ho, 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 ho. Aliás, se alguém encontrar ele aí, fala que eu não recebi o meu presente, não. E as pessoas vão acreditando nisso, e vão entrando por esse caminho, e vão imaginando que é isso mesmo. Quem é que regula isso? É a igreja. Se não fosse a igreja, quem daria? Os seguidores de Maomé? Claro que não. De Buda? De Confúcio? Não. É a igreja de Cristo Jesus que tem este papel incrível de ser luz e sal neste mundo, de anunciar o Evangelho de Cristo, de falar do fabuloso projeto de Deus, que é a sua redenção voltada para a humanidade. É a igreja que tem o papel de anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É a igreja que recebe este ofício sacerdotal das mãos de Deus. Mas o que é a igreja? Essa é uma pergunta feita por todos os lados. O que é a igreja? São tantas igrejas, são tantas possibilidades, são tantas denominações. O que é a igreja? Seria a igreja um templo? Não, claro que não. Seria a igreja uma estrutura? Ou uma organização? Bem, até certo ponto, ela pode ser e é uma organização por força das circunstâncias, por força das imposições legais. Mas antes disso tudo, antes dessa manifestação local da igreja, a igreja é o corpo vivo de Cristo. Nós somos o corpo vivo de Cristo neste mundo. E Pedro diz nesse texto que a igreja é o povo exclusivo, é a nação real, é a nação santa, é o povo santificado por Deus e é o sacerdócio real de Deus neste mundo. E então nós temos que fazer aí uma distinção clara entre o que é a igreja organização e o que é a igreja organismo. A igreja organização é o seu estereótipo externo, é a sua estrutura local, a maneira como a igreja realiza as suas programações, é o invólucro da igreja,
é o formato que uma igreja adquire no meio de uma cultura. É a expressão dessa igreja no meio dessa cultura, é uma expressão no meio da sociologia, de adaptação antropológica, que valoriza as soluções para as necessidades humanas criadas a partir do contexto em que essa igreja está vivendo. O que quer dizer que as nossas necessidades de hoje são muito diferentes dos nossos irmãos há 120 anos atrás, 130 anos atrás, quando a igreja começou a se fortalecer no Brasil, e que eram muito diferentes de 1500, quando o evangelho explodiu no norte da América, que era muito diferente na época da Idade Média, que era muito diferente do que os irmãos na época primitiva da igreja tinham enquanto necessidades. São épocas diferentes, são culturas diferentes, e a igreja, a organização, é essa adaptação cultural. Ela vive a partir do contexto em que essa população está se desenvolvendo. Mas a igreja organismo não. A igreja organismo vai muito, mas muito além da igreja organização. Porque a igreja, ela não representa todo o evangelho. Ela é uma parte do evangelho. Todavia, aprove a Jesus colocar a responsabilidade pela divulgação do evangelho nas mãos da sua igreja. E a igreja recebe esta orientação, esta comissão de Cristo, para ser porta-voz da mensagem da salvação a este mundo. Então a igreja não é todo o evangelho, mas ela está inserida no contexto do evangelho, e é uma parte essencial do evangelho. O que é a igreja? É o povo de Deus. Pedro diz, é povo, é gente, são pessoas que têm uma identidade, pessoas que têm uma personalidade, pessoas que têm uma história, pessoas que têm um cheiro, pessoas que têm uma cor, gente que sorri, gente que chora, gente que se alegra, gente que se entristece, gente que se emociona, gente que age e reage às mais diversas circunstâncias da vida. São pessoas, seres humanos que foram cuidadosamente criados por Deus, e conforme narra lá o Salmo 139, a história de cada um de nós, quando nós ainda éramos a substância informe, esta história foi escrita detalhadamente no livro de Deus, cada um dos nossos dias, quando nenhum deles havia ainda. Então nós não somos obra do acaso. Você não é obra do acaso, e você também não veio do macaco. Você não é resultado da explosão do Big Bang, de um negócio que foi se alinhando e criando forma, sem que por trás disso houvesse uma mente inteligente, soberana, que ordenou todas as coisas. Você é obra de Deus. Eu e você somos obra de Deus, esculpidos pela mão de Deus, cuidadosamente, lá no interior da nossa mãe, cada um de nós. E esses seres humanos compõem este corpo de Cristo, compõem a igreja do Senhor. São seres humanos, iguais a quaisquer outros, diferenciados, pelo fato de que foram alcançados pela misericórdia de Cristo. Vós que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia, alcançados por esta graça de Cristo, aliás, de uma forma imerecida.
Pessoas que por causa dessa misericórdia de Deus ousaram crer no Evangelho de Cristo e agora também, por esta misericórdia, estão sendo habitadas pelo Espírito Santo de Deus. Não são melhores do que os demais habitantes do planeta Terra, mas têm o privilégio de ser morada do Espírito Santo de Deus. Isto é incrível. Durante muitos séculos as pessoas viveram sob o estigma dos chamados direitos. Direitos. E na realidade essa expressão é uma expressão que vem também da sociologia. E eu quero pensar sobre os direitos espirituais. A expressão direitos espirituais é um adendo ao aspecto sociológico do Estado de Direitos Humanos. Isso é aplicado dentro do contexto da religião. Então, a sociologia divide essa questão de direitos em, primeiro, os chamados direitos pessoais ou individuais, que todo mundo tem como ser humano. Direito de pensar, a liberdade de pensamento, direito de sonhar, direito de agir, direito de decidir, direito de trabalhar, direito de estudar, enfim, direito de gerenciar a sua própria vida pessoal a partir dos recursos que são colocados à sua disposição. Também temos os chamados direitos coletivos e que precisam ser respeitados. São os direitos comunitários, o respeito que devemos ter por todos os seres humanos, uns pelos outros, o respeito mútuo. A proteção, a preservação da vida através das leis, a preservação da vida através das ações pessoais que afetam o meio ambiente em que vivemos. Os direitos reservados a todos, sem exceção nenhuma, a saúde, a educação, a proteção contra a violência, a preservação da natureza, a limpeza, a ordem, a paz e o progresso. Tudo isso se constitui nos direitos coletivos e precisam ser respeitados. As leis estabelecidas pelo país precisam ser obedecidas para o bem-estar de toda a humanidade. Quanto aos direitos espirituais, eles estão intrinsecamente ligados à ação do profeta ou do sacerdote ou do líder religioso. Preste atenção nisso, isso é interessante. Durante muitos séculos, no imaginário popular, advogou-se a ideia de que os ministros religiosos, os padres, os pastores, enfim, todos os líderes que possuíam ofícios sacerdotais, estes homens eram dotados de poderes especiais. Eles eram revestidos de uma autoridade espiritual superior e, portanto, capacitados de uma forma extra-humana, sobre-humana, por Deus, para exercerem uma função que também era sobre-humana. Então, o líder, pastor, à frente de uma comunidade, é chamado de ungido de Deus. E o povo diz, olha, e ai de quem toca no pastor, porque quem toca no pastor toca no ungido de Deus. Presta atenção no que eu vou lhe dizer. O texto do Antigo Testamento, que fala, ai daquele que toca no meu ungido, não se refere a pastores, se refere a uma só pessoa, de quem ninguém pode tomar o lugar e nem o nome. Estou falando de quem? De Jesus Cristo. O ungido do Senhor lá é Jesus. E a palavra que diz, ai de quem toca no meu ungido, está falando, ai de quem tocou e toca nas mãos de Cristo, no corpo de Cristo Jesus para o ferir. Não quero dizer com isso que o pastor não deva ser respeitado. A Bíblia diz que sim, as autoridades eclesiásticas, os líderes de ministério, os sacerdotes de Deus devem ser obedecidos e respeitados. Mas eles não são ungidos daquela profecia. Isso tem que ficar claro na nossa mente. Porque senão daqui um pouco nós, pastores, estamos assumindo o lugar de Jesus. Daqui um pouco nós estamos sentando no trono dele. Não é? Haja vista a mudança de títulos pastorais nas últimas décadas, o pessoal subindo cada vez mais, daqui a pouco Jesus que se cuide.
Enfim, o pastor à frente da comunidade era o ungido de Deus. Com o microfone na mão, então, meu Deus do céu, se tornou mais poderoso ainda. Ele é seguido, é obedecido pelos fiéis, possui o monopólio da verdade, pode conduzir a igreja no lugar, na direção certa, e algumas vezes, se ele for contrariado, ele pode até invocar as maldições sobre os desobedientes e rebeldes. Não é algo do nosso tempo, não. Os discípulos foram tentados a isso. Um dia souberam lá que tinha um expulsando que não andava com eles, disseram: Senhor, quer que a gente manda vir fogo do céu sobre ele? E Jesus diz: vocês não sabem de que espírito vocês são. Não tem nada a ver. Pouco se via, e ainda hoje, muitas pessoas ainda não conseguem enxergar o sacerdote como uma pessoa normal, como um ser humano, como outro qualquer, uma pessoa que possui as suas carências, que possui os seus medos, que possui as suas limitações, que hesita diante dos desafios, que às vezes até duvida e que perde a direção, e que se desanima, e que às vezes é tentado, e que algumas vezes tem vontade de sumir e desistir de todas as coisas. Não. Como? Ele sentiria isso? Sim. Pouco se via o ministro como alguém que tem as suas perturbações interiores, que às vezes vive as suas semanas conturbadas e os seus problemas pessoais, e que pode chegar num sábado à noite preocupado com o que ele terá que ensinar aos seus fiéis num domingo, atribulado, tenso, nervoso, preocupado, assustado diante da possibilidade de estar na frente de uma multidão e não saber o que dizer. E se Deus se calar? E se Deus se calar? Hoje não é mais comum que entre Malaquias e Mateus, o Antigo e Novo Testamento, hoje, talvez por uma questão de economia de papel, as pessoas não têm mais umas paginazinhas brancas, mas as Bíblias antigas tinham umas páginas brancas aqui, 3, 4 páginas. Lembra disso? Umas páginas entre Antigo e Novo Testamento. Uma vez um senhor disse assim para mim: ó pastor, o que há de mais importante na Bíblia está escrito naquelas páginas brancas. Tem doido para todo lado, né? Eu disse: está certo. Mas aquelas páginas brancas não diziam nada, eram apenas uma forma de separar, ou talvez um lugar para que você pudesse fazer algum tipo de anotação. Não havia nada de mágico naquilo. Mas eu me lembro que houve uma época em que elas me incomodaram muito. Porque eu olhava para elas, e a minha Bíblia tinha 4 páginas. Cada uma delas representava 100 anos de história. E tinha a ver com os 400 anos que se passaram entre Malaquias até a chegada de João Batista. Período que na teologia é chamado de o silêncio de Deus. O tempo em que Deus se calou. A Bíblia não era difundida como é nos nossos dias. Não havia esta organização, não havia os capítulos, os versículos, nada disso. Havia os materiais, mas esses materiais estavam na mão de alguns copistas e de alguns sacerdotes apenas. Não era um material acessível às pessoas, estava em formato de papiro. Alguns os detinham, alguns haviam se perdido e foram achados posteriormente através da arqueologia. E eu olho para aquele período e penso: meu Deus, o Senhor silenciou por 400 anos. Não houve profeta da parte de Deus neste período. Nada aconteceu, não há nenhum registro histórico. Um período terrível, em que Deus esteve calado diante do seu povo. Sabe, várias vezes eu cheguei aqui no púlpito e pensei assim: e se Deus não falar nada? Já parou para pensar nisso?
Porque exige-se de um pastor que todas as vezes que ele suba a um púlpito, ele abra a sua boca e fale em nome de Deus. Assim diz o Senhor. Mas e se Deus não falar nada? É verdade que hoje nós temos a palavra de Deus e eu creio absolutamente na suficiência das Escrituras Sagradas. Ela é poderosa da parte de Deus para nos ensinar tudo o que precisamos saber sobre Deus e sobre o seu reino. Tudo está narrado nas Escrituras. E nós temos infinitas histórias de irmãos nossos que viveram debaixo do regime da perseguição, onde as igrejas foram banidas, fechadas. E eles sobreviveram espiritualmente, porque tinham fragmentos, pedaços de capítulos das Escrituras Sagradas. Se você ler a história de Corrie ten Boom, você vai tomar um susto. Você vai amar a sua Bíblia como talvez você pouco amou durante toda a sua vida. Você vai ver aquela mulher contar as histórias de como eles guardavam um pedacinho, um fragmento das Escrituras, guardavam escondido e passavam anos tirando daquele pedacinho de papel, daquela pequena página da Bíblia, toda a esperança de vida para suportarem o horror daqueles campos de concentração nazistas. É a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Mas Deus poderia se calar. E às vezes nós mantemos essa figura do pastor poderoso no nosso imaginário popular, mas esta visão não é a visão bíblica de um pastor, de um líder, de um sacerdote. Note que nesse texto que nós lemos, Pedro nos mostra uma percepção diferenciada. Em nenhum momento ele diz que o direito espiritual é uma ação que caberia apenas a ele, enquanto ministro de Deus, ou aos demais líderes e pastores e apóstolos, mas Pedro afirma convicto de que a igreja possui o ministério sacerdotal de Cristo em suas mãos, e é um sacerdócio real, o que implica dizer que o poder não reside na mão de uma só pessoa, de um só líder, com uma figura emergente no campo da espiritualidade, mas sim sobre a vida de qualquer cristão que foi lavado pelo sangue de Jesus e alcançado pela graça de Deus e é morada, habitação do Espírito Santo de Deus. Você é um sacerdote de Deus neste mundo. Você recebeu este ofício da parte de Deus. Não depende do homem, depende do Senhor. Nós vamos para 24 anos que vivemos aqui em terras baianas, e quando eu tinha 2 anos, mais ou menos, vivendo aqui em Salvador, estava na Avenida 7, no centro da cidade, andando a pé no meio daquela multidão de pessoas, tentando resolver alguma coisa, não me lembro exatamente o que era. E sabe quando você bate de frente com alguém, você vai para um lado e vai para o outro, e a pessoa vai para o mesmo lado que você? Eu me bati de frente com um jovem, e quando estava tentando escapar, ele olhou para mim e me agarrou no braço e disse: Pastor Abraão! Aí eu congelei, olhei para ele, eu não o conhecia, mas a gente tem um dispositivo, nós crentes, né? A gente fala: Oi, irmão, tudo bem? Irmão é um nome genérico para nós, né? Funciona sempre. Oi, irmão, como vai? Ele disse: Fala, pastor, fala. Aí eu disse: Falar o quê, irmão? Pastor, o senhor tem que falar. O que você quer que eu fale? O que é que Deus mandou o senhor dizer para mim? Aí disse: Nada. E ele ficou dizendo: Não, mas Deus mandou o senhor falar para mim. Nada. Mas pastor, eu falei: Irmão, Deus não me mandou dizer nada para você. Tá bom? Jesus te abençoe. Se ele tivesse falado, eu te diria. Mas ele não mandou. Deus te abençoe, vai em paz. E ele foi embora todo decepcionado comigo. Porque eu não sei, eu não quero julgá-lo, eu não sei que momento ele estava vivendo, o que é que estava acontecendo com ele. Eu sei de uma coisa, que ele imaginou que eu ia ter alguma revelação especial da parte de Deus para ele, e eu não tive. Eu fui honesto, eu podia ter dito para ele assim: Assim diz o Senhor.
Volte para sua casa e para sua família. Vá para o seu pastor e peça perdão a ele. Eu podia dizer qualquer coisa para ele. Mas não é assim. As pessoas querem um atalho para Deus. Sabe como é? O caminho mais fácil. O jeitinho mais fácil. As pessoas não querem pagar o preço de viver, às vezes, ali, dia a dia, aos pés da cruz. Consagrando vida, coração, na leitura diária da palavra, na oração. As pessoas não querem. Então elas querem atalhos mágicos e os pastores viram manipuladores dessas coisas todas. Tem alguém doente? Chama um pastor para orar. Tem um processo? Pastor, vá lá resolver. Essas coisas não são ofícios só de pastor, de sacerdotes, de líderes, de padres, de quem quer que seja. Qualquer pessoa salva e remida pelo sangue de Jesus faz parte desta comunidade de sacerdotes e terá um papel preponderante na sociedade em que viver. Então acredite, se você é lavado pelo sangue de Jesus, você é um sacerdote de Deus neste mundo. E você tem que usar a sua autoridade como sacerdote para interceder, para clamar, orar pelas pessoas, ajudar as pessoas, aconselhar, orientar, ajudar mães a criarem seus filhos, pais a se relacionarem com suas famílias, pessoas a resolverem seus problemas pessoais, afetivos, profissionais. Como um sacerdote de Deus, você tem uma capacidade vinda de Deus de intervir na história das pessoas. Agora você tem que crescer espiritualmente para que você possa ajudar os outros a crescerem também. Então Jesus vem a este mundo e vai embora daqui, mas nos deixa aqui como sacerdotes, e cada vez mais esta sociedade nossa precisa de sacerdotes, porque a situação do mundo está caótica, está indo de mal a pior. E você sabe disso? O que é que está acontecendo com as pessoas? Nós estamos vivendo os dias difíceis, que Paulo cita lá em 2 Timóteo, capítulo 3, dias difíceis, dias de um egoísmo desmedido, dia em que as pessoas estão perdendo o senso do que é viver, o senso dos direitos pessoais e dos direitos comunitários. As pessoas estão destruindo a si próprias, o amor se esfria, o egoísmo se impõe com status de sucesso. A desigualdade aumenta cada vez mais e gera um estado de tamanha insatisfação que desemboca no quê? Violência. Por todos os lados. Violência, 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 por todos os lados. Conversava essa semana com o Rodrigo, ele estava me lembrando que o ano passado ele estava passando ali, depois do aeroporto, com a esposa e com uma criança no carro, e andando, dirigindo, o camarada cercou ele, travou o carro dele, desceram com armas, e de repente ele se viu do lado de fora e teve que arrancar a Miriane e o Miguelzinho na raça do carro, e os caras que não levaram o bebê embora, e foi aquela confusão toda, e quando ele se viu, ele estava sem camisa, descalço, no meio da rua, com o bebê no colo e com a esposa do lado olhando, e o carro tinha ido embora, e ele disse para mim: pastor, já faz mais de ano, isso ainda fica aqui na minha cabeça, ainda reverbera dentro de mim, e eu fico aqui pensando, meu Deus, por quê? Porque a pergunta que as pessoas fazem é essa: eu sou um cristão, eu enfrento lutas, eu sou batalhador, eu sou trabalhador, eu sou honesto, por que comigo? Eu disse: Rodrigo, talvez isso não tenha nada a ver com você, mas tem a ver com esse mundo. O mundo jaz no maligno, está mergulhado no maligno. Qual é o resultado? Violência, crimes, assassinatos, todas essas coisas vão acontecendo. Nós vivemos dias visíveis de insegurança, de pavor, de maldade. E o pior de tudo
é que apesar do aglomerado demográfico que nós estamos vivendo, as pessoas estão cada vez mais se sentindo sozinhas. Muita atenção tem sido dada ao fenômeno das redes sociais. As pessoas estão dizendo, olha, o Facebook está fazendo com que você fique perto das pessoas que estão longe e longe das pessoas que estão perto. Né? As redes sociais em geral. Tem sido um fenômeno. Eu tenho 3.000 seguidores. Que bom. Como foi sua ceia de Natal? Passei sozinho. Estranho isso. Quando nós estávamos montando o palco ali para a apresentação do Natal de Salvador, um dos trabalhadores lá estava contando para a gente que a sobrinha dele, de 12 anos de idade, 12 anos, foi internada num hospital psiquiátrico aqui em Salvador, porque ela teve um surto depois de ficar 2 dias sem o WhatsApp. O celular quebrou, roubaram, não sei o que aconteceu, e ela não tinha como registrar esse WhatsApp em outro. Essa menina entrou num desespero tão grande que ela surtou e foi levada às pressas para um hospital psiquiátrico para tomar medicação, porque não conseguia ficar sem o WhatsApp. Vocês que estão me olhando com essa carinha aí, se cuida. O próximo passo é o Santa Mônica. É verdade. Sabe aquela sensação de vazio? Você não consegue relaxar e sem ficar tranquilo no momento assim, sem nada, sem ninguém, sem nenhum aparato na mão, sem nenhum equipamento, nada. Você não consegue ficar em paz assim. Não lê mais, não se concentra mais, não consegue mais conversar, desenvolver uma ideia ao redor de uma mesa, conduzir um pensamento, completar uma ideia inteira. Não conseguem mais. Estão travadas nas frases minúsculas e abreviadas, sentindo só. Você vai para o banheiro e leva aquele negócio com você, porque você tem a sensação de que você está com alguém, está com um monte de gente. Nem o que devia fazer sossegado não faz. É um fenômeno, mas as pessoas estão se sentindo só, elas estão se sentindo abandonadas. A grande maioria tem surtado porque não se sente aceita, amada, cuidada. É a nossa sociedade, é o retrato da sociedade moderna, não tem como escapar disso. E ao mesmo tempo que isso é algo ruim e desastroso, este contexto acaba sendo o campo de trabalho, o cenário especial para os sacerdotes de Deus, para os ministros de Deus. E se nós amamos a Cristo de verdade, inevitavelmente, nós vamos querer influenciar e mudar o quadro dessa sociedade. A igreja é sal e é luz nesse mundo. Então eu quero encerrar minha palavra. E John vai vir cantar uma música aqui que completa esse meu pensamento. Eu quero encerrar minha palavra dizendo que, ouça o que eu vou dizer para você, eu amo a igreja do Senhor Jesus Cristo. E mais, eu amo a igreja local de Cristo. Eu amo. Eu estou vivendo na igreja há quase 50 anos, 43 anos da minha vida, eu vivi dentro de igreja. Se você quiser uma pessoa formada, escolada, pós-graduada, doutorando em pepino de igreja, sou eu. Eu conheço todos os problemas e mais do que você pode imaginar que acontecem por trás dos bastidores dentro das igrejas evangélicas. A família dos meus pais quase se arrebentou inteira dentro de uma igreja. Não tem nada que você possa me contar hoje, falar assim, vou te contar uma coisa que você não imagina que pode ter acontecido em uma igreja. Eu já vi acontecer. Já vi acontecer. Mas irmãos, eu amo a igreja de Jesus. Eu aprendi com o passar dos anos que a gente não tem que ficar focado no que a igreja faz de errado, porque a igreja é gente. Não é verdade? Igreja é povo. Então, coisa errada vai ter sempre. Mas eu olho para a minha história e eu penso, Deus, como o Senhor usou esse instrumento maravilhoso que é a igreja para abençoar a minha vida.
irmãos, sem a igreja de Jesus, sem essa intervenção de Deus na minha vida, que é a sua igreja, ou eu ia ser um maluco que ia andar por aí tirando a vida dos outros. Você não tem ideia do que eu poderia fazer sem Jesus. Eu já tinha ido embora desse mundo há muito tempo. Eu sou um milagre de Jesus. Mas um milagre que foi sendo construído, entendeu? Desde os 7, 8 anos, quando eu cheguei naquela igreja, e eu vinha de uma carga emocional muito, muito forte, muito pesada, carregado de frustrações, uma família desajustada, tanta coisa errada que eu já tinha visto, com 5, 6 anos de idade. E de repente eu cheguei ali, e eu comecei a ver outras famílias, outros pais, outras mães, outros casais, outro protótipo do que é um casamento. E a minha família foi chegando, os filhos chegaram, minha mãe chegou, por fim meu pai chegou. E eu comecei a ver as pessoas abraçando a minha casa, abraçando a minha família, abraçando meus pais. Comecei a ouvir a palavra de Deus, domingo a domingo, domingo a domingo. De vez em quando, irmãos, escute o que eu vou dizer. De vez em quando eu enjoo da minha voz, imagino vocês. Mas sabe que aquela dose homeopática que vai mudando a nossa história, que vai construindo um pensamento, que vai solidificando os pés em cima de uma rocha, e você fala assim: é um caminho seguro. Mas mais tarde, lá na frente, você olha para aquilo tudo que você aprendeu e diz assim: era o caminho certo, Senhor, o Senhor me guiou pelo caminho certo. Quanta experiência vivida ali, quantas histórias, com quanta gente diferente eu convivi, quantas pessoas eu vi serem abençoadas e continuo vendo hoje, alcançadas pelo amor de uma igreja que é a comunidade do amor, uma igreja que foi separada por Deus para aceitar as pessoas incondicionalmente. Que falha nisso? Mas eu vou dizer uma coisa para você: a igreja mais acerta do que erra, irmãos. Graças a Deus por isso. Jesus diz que uma pequena semente que é plantada e cresce, vira uma árvore, e as aves do céu vêm e se aninham nela, encontram nela descanso, encontram nela suprimento, encontram nela segurança. Cuidado. Fui ontem fazer o casamento de Carlos e Júlia. Lindo casamento, muito emocionante. Agora veja você, eles já têm 24 anos que vivem juntos. Vieram de histórias diferentes. Ele tinha uma outra família, não deu certo o primeiro casamento, eles se conheceram, começaram a viver juntos e trouxeram esse relacionamento 24 anos, Amanda nasceu. E tinha uma série de dificuldades, de impedimentos para que ele conseguisse resolver a antiga situação dele. Então eles ficaram meio acomodados com isso e parece que não conseguiam resolver muito, estava complicado. E quando realmente a situação se desenrolou, eles conheceram a Cristo durante esses 24 anos, entregaram o coração a Jesus. E depois que tudo se desenrolou lá, eles se acomodaram e estavam aí sossegados, vivendo a vida deles. Quando foi agora no mês de outubro, nós distribuímos aquele cartão Conexão, porque a gente queria ter contato com as pessoas que frequentam essa igreja, mas que a gente não sabe quem são essas pessoas. Então queríamos entender a situação delas. E eles preencheram o cartão. E naquela semana a equipe ligou e disse: aí, irmão, qual é o caso? Não, a gente não pode ser membro ainda, porque a gente não casou e tal. E o pessoal disse: mas irmão, o que é que precisa? Não, é complicado, é difícil. Não, mas vamos lá. Olha, tem aqui um escrivão que é amigo, tem ali não sei quem, tem isso, tem aquilo. Conclusão: casamento lindo, pouca gente, um ambiente mais fechado, mas lindo o casamento. E quando eu vi Júlia entrar com um sorriso aqui, né? E depois do casamento ela me abraçou e disse: pastor, que sonho. Não é bonito ver uma mulher dizer assim, que sonho, né? Eu disse a eles no casamento: olha,
há 3 coisas importantes acontecendo aqui. Razão pela qual vocês estão aqui, se casando. Primeiro, porque vocês se amam. Porque depois de 24 anos, reafirmar o casamento é porque ama de verdade. Segundo, valorizam o casamento como algo importante no meio da sociedade, porque quem ama assume responsabilidade. Essa história de relacionamento informal, cada vez mais tem que correr de nós essa história. A gente tem que correr disso. Porque quem ama assume responsabilidade por toda a vida. E terceiro, porque naquele momento do casamento, eu creio nisso, há uma bênção especial de Deus sobre a vida do casal. Eles ficaram tão felizes. E ele me abraçou no final e disse: pastor, como tem sido bom conviver dentro dessa igreja. Quantos amigos temos encontrado, quantas famílias, gente que estava lá, que virou família deles. Quanta coisa a gente vê acontecer, irmãos, quanta coisa no meio desta igreja do Senhor, que ama as pessoas, que aceita as pessoas, que ajuda, que intervém na vida delas. A igreja é a comunidade profética neste mundo. A igreja denuncia o mal e prepara o caminho do bem. Lembra de João Batista? Vós que clama do deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. A igreja continua desempenhando esse papel hoje e dizendo para o mundo: preparem o caminho do Senhor e endireitem as suas veredas. Se há alguém no meio da sociedade que tem a responsabilidade de regular a ética, são os sacerdotes do Senhor Jesus. É a igreja de Cristo. E ela tem feito esse papel. A igreja é a comunidade reguladora que preserva a sociedade através da generosidade, da bondade, porque ela é sal e luz, ela preserva, ela abençoa. E a igreja é a comunidade da esperança escatológica. Paulo diz: porque se a nossa vida, se a nossa alegria, se o nosso contentamento se resume só a esta vida, nós somos o quê? Os mais miseráveis, os mais infelizes de todos os homens. Se a nossa esperança se resume só a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Ou seja, a vida não é só isso aqui. Graças a Deus por isso nós sabemos disso. Graças a Deus. Há uma eternidade. Há um Senhor misericordioso que diz que vai voltar. O próximo advento neste plano de Deus, qual é? O arrebatamento da igreja. Esse é o próximo advento. Não tem nada mais que possa acontecer antes do arrebatamento. Agora, quem vai ser arrebatado? Pessoas individualmente? Quem que vai ser arrebatado? A igreja do Senhor. A igreja do Senhor Jesus. Por isso eu queria fazer um desafio para você. Eu não sei se você é um cristão ou não. Se você não é um cristão, você precisa conhecer Jesus. Você precisa conhecer o Senhor dessa igreja. Ele sim é perfeito, Ele não erra. Ele é o dono de todas as coisas. Você precisa recuar do seu coração e voltar-se para Cristo e humildemente abrir a porta do seu coração e convidar Jesus para entrar dentro de você. E se você já fez isso, talvez você seja daqueles cristãos que andam magoados com a igreja, que estão aí pensando na possibilidade de se unir à comunidade dos chamados desigrejados neste Brasil afora. Cristo sim, igreja não. Não tem nada a ver. Quando você diz Cristo sim, igreja não, você está dizendo o corpo não é importante. Mas ninguém vê uma cabeça andando sozinha por aí, vê? O corpo faz parte. Eu quero desafiar você a unir-se ao povo de Deus. Onde quer que a igreja esteja, ali está a bênção do Senhor. Se unir à igreja do Senhor, se unir ao povo de Deus, deixar para trás as suas mágoas, os seus aborrecimentos com pessoas, porque as pessoas vão realmente falhar, e lembrar desse sacerdócio geral que é dado ao povo de Deus, à igreja do Senhor, que tanto nos abençoa, que tanto derrama graça sobre nós, conhecimento da verdade, pessoas que se tornam nossa família de verdade. A igreja de Cristo Jesus. Johnny vai cantar uma música aqui pra gente.
E a letra dessa música é muito bonita porque fala da unidade no meio daqueles que temem o nome de Jesus, da unidade que acontece em torno da figura de Jesus, e como unidos, juntos, nós podemos alcançar a graça e a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Não há nada que possa derrotar tudo que o Senhor planejou. Nosso Pai que no céu está, com a grande família sonhou. Irmãos que dividem o pão e que juntos vivem o amor, que não negam um a outro perdão, mas se lembram do que Cristo ensinou. Juntos podemos andar. O amor de Jesus nos uniu. De mãos dadas se pode alcançar muito mais do que o homem já viu, muito mais do que o homem já viu. Não há nada que possa derrotar tudo que o Senhor planejou. Nosso Pai que no céu está, com a grande família sonhou. Irmãos que dividem o pão e que juntos vivem o amor, que não negam um a outro perdão, mas se lembram do que Cristo ensinou. Juntos podemos andar. O amor de Jesus nos uniu. De mãos dadas se pode alcançar muito mais do que o homem já viu. Juntos podemos Segura a mão da pessoa que está do seu lado. andar. O amor de Jesus nos uniu. De mãos dadas se pode alcançar muito mais do que o homem já viu, muito mais do que o homem já viu. Eu queria pedir aos pastores que viessem aqui à frente, os líderes, que ficassem aqui. Nós vamos encerrar este culto orando. É muito interessante a gente pensar na igreja de Cristo como essa grande família. Sabe de uma coisa? Desde que a igreja nasceu, ela vive debaixo do estigma da perseguição. Mas a igreja de Jesus nunca foi e nunca vai ser derrotada. É o corpo de Cristo, é a sua igreja, é guardada por Jesus, é protegida por Ele. Ele é Senhor da igreja. A igreja não pertence a homens, a igreja é de Cristo Jesus. Nós pertencemos a Ele. Ele é o nosso Senhor. Ele é o pastor supremo das nossas almas. É Ele. Ele vai voltar e vai levar a sua igreja consigo. E a igreja do Senhor vai habitar a glória celestial junto com esse Deus maravilhoso. Isso é uma realidade. Queria que todos abaixassem a cabeça nesse momento. Eu queria orar por todos, encerrar este culto orando. Queria pensar primeiro em alguém que possa estar aqui hoje, que gostaria de entregar seu coração nas mãos de Cristo.
abrir a porta, as janelas do seu coração e dizer para o Senhor: Senhor, eu estou aqui, humildemente, eu recuo até de mim mesmo. Eu peço ao Senhor que o Senhor me vença nesta noite. Eu entrego minha vida ao Senhor. Se você quiser fazer essa decisão hoje, eu vou orar, e depois da oração eu queria que você viesse aqui e se unisse a essa equipe que está aqui à frente. A um de nós, nossos pastores vão estar aqui, os líderes, e nós queremos orar por sua vida nesta noite, interceder ao Senhor por você. Talvez você esteja aqui, você já passou por uma igreja um dia em sua vida e você teve uma criação voltada para o Evangelho, mas você se decepcionou com líderes, com pessoas, e você se afastou do Senhor, e hoje Deus te trouxe aqui para dizer para você que você não pode deixar de lado a igreja do Senhor. Ela tem falhas, ela tem defeitos, mas é a igreja de Jesus. Um dia ela será perfeita na glória celestial, mas aqui na terra ela não vai ser perfeita. Todavia, você precisa se unir a ela, porque se pode ser ruim estar dentro dela, é muito pior sem ela, não é verdade? Você sabe disso, é muito pior. Então eu quero convidar você a voltar para a igreja do Senhor, a retornar de coração aberto, dizendo: Senhor, é isso que eu quero em nome de Jesus. Vamos ficar de pé nesse instante, vamos orar. E se você gostaria que nós orássemos por você, no final deste culto, venha aqui à frente, por favor. Saia do seu lugar e venha diretamente para cá. Nós vamos estar aqui. Nós queremos olhar para você e saber quem você é, e colocar a nossa mão sobre o seu ombro, e interceder a Deus por sua vida, e entregar o seu coração ao Senhor, ou renovar os seus compromissos, ou se você quiser que a gente ore por sua vida e por sua família, vem aqui à frente, um desses irmãos aqui vai clamar ao Senhor por você. Vamos orar, queridos. Senhor, muito obrigado. Nesta noite nós te bendizemos, Senhor, pela tua palavra suficiente, capaz, essa espada que penetra o nosso coração. Ó Deus, nós estamos vivendo dias tão complicados neste mundo, Senhor, e as pessoas nem sempre conseguem entender qual o plano do Senhor. Um plano tão genial, tão claro, estabelecido na tua verdade. Um plano de paz, de bênção para o nosso futuro. O Senhor nos ama, o Senhor nos criou com o propósito de habitarmos a eternidade, Senhor. E às vezes nós nos deixamos levar pela opinião de tantas pessoas e pelas propostas de prazer deste mundo, e até mesmo cedemos à ação do inimigo das nossas almas, indo atrás daquilo que não presta, que nunca vai construir a nossa história e a nossa vida. Mas eu peço ao Senhor, Senhor, que esta noite seja uma noite de libertação neste lugar, Senhor, de um milagre do Senhor acontecendo sobre cada vida que aqui está, de restauração de vidas, de lares diante do Senhor, de gente que está afastada e vai chegar perto, de gente que nunca esteve perto e hoje será tocada pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Deus, move este lugar com o Teu Espírito em nome de Jesus. Torna esta verdade uma realidade no coração de cada um. Torna esta palavra uma realidade que jamais poderá ser tirada de cada coração aqui, Senhor. E toca na vida de cada pessoa que aqui está. Daqueles que podem estar neste lugar e que ainda não entregaram seu coração ao Senhor, que venham até a Tua presença, Senhor, que humildemente dediquem ao Senhor o seu coração, o seu pensamento, e sejam transformados pela Tua verdade a partir de hoje, Senhor. Nós cremos nisso, oramos ao Senhor por aqueles que podem estar aqui desanimados, talvez se sentindo solitários, sozinhos, que ainda não conseguiram perceber e encontrar no meio da Tua igreja uma família, gente que ama, gente que abraça. Quantos têm sido abraçados aqui dentro, cuidados, protegidos, aconselhados, orientados, por vezes exortados, e o Senhor tem usado as nossas vidas na vida do outro. Muito obrigado por isso, e eu clamo ao Senhor, que assim como o Senhor cumpriu a Tua história, vindo a este mundo, morrendo por nós, ressuscitando ao terceiro dia, que nós possamos cumprir bem o nosso papel, a comissão que o Senhor tem dado a cada um de nós, que nós possamos nos enxergar como sacerdotes do Senhor neste mundo, Senhor. Abençoa o Teu povo nesta noite, cada um que aqui está, cada família aqui representada, Senhor, que o milagre do Senhor esteja sobre a vida do Teu povo hoje. Eu creio nisso, Senhor, que o Teu amor, a graça infinita, preciosa de Jesus, a consolação do Santo Espírito de Deus permaneça com todos, para a glória do Senhor, em nome de Jesus.
Amém, amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Se você quer que a gente ore por você, vem aqui à frente, una-se a um de nós aqui. Queremos falar com você e abençoar a sua vida. Vamos em paz, queridos. Deus abençoe em nome de Jesus.